Existe um experimento do qual quase ninguém gosta de falar. Não porque ele seja falso, mas porque ele funciona. Funciona demais. Ele não envolve tortura física, não envolve violência explícita, não envolve nada que pareça, à primeira vista, cruel. Ainda assim, foi considerado proibido, antiético e perigoso demais para ser repetido oficialmente. O motivo é simples. Ele revelou algo que desmonta completamente a ideia que temos sobre identidade, sanidade e sobrevivência mental. Esse experimento mostrou que o isolamento não apenas machuca a mente humana, ele a dissolve, lentamente, silenciosamente, de forma irreversível em alguns casos. O mais perturbador é que os efeitos não aparecem como loucura imediata. Eles surgem como clareza. Uma clareza estranha, desconfortável, que depois se transforma em vazio. O experimento começou com uma pergunta aparentemente simples. O que acontece com a mente humana quando toda a interação social é removida? Sem vozes, sem rostos, sem espelhos emocionais. Apenas o indivíduo e os próprios pensamentos. No início, acreditava-se que o isolamento extremo levaria apenas ao tédio. Talvez um pouco de ansiedade. Alguns dias difíceis. Nada além disso. Afinal, muitas pessoas afirmam gostar de ficar sozinhas. Mas o experimento não tratava de solidão comum. Tratava de isolamento absoluto. Nenhum contato humano. Nenhuma confirmação externa de existência. Nenhuma reação. Nenhum olhar. Nenhuma resposta. Apenas silêncio contínuo. Os primeiros voluntários entraram confiantemente. Alguns eram estudantes, outros militares, outros cientistas curiosos sobre a própria mente. Eles acreditavam que o maior desafio seria o tempo, a monotonia. Os dias iniciais pareciam confirmar isso. Nos primeiros momentos, o cérebro tenta preencher o vazio. Pensamentos aceleram, memórias surgem com força, ideias antigas retornam. A mente fala sozinha. A pessoa cria diálogos imaginários, lembra de conversas passadas, repete frases, reencena situações. Tudo isso parece normal. O cérebro é uma máquina de estímulos, e na ausência deles, começa a produzi-los internamente. Nos primeiros dias, muitos relataram uma sensação estranha de produtividade mental. Ideias criativas surgiam, reflexões profundas apareciam. Alguns diziam estar pensando melhor do que nunca. Esse foi o primeiro engano. O isolamento não começa como sofrimento. Ele começa como ampliação. A mente parece expandir, mas essa expansão não tem limites. E tudo que se expande sem limites, em algum ponto se rompe. Após alguns dias, algo muda. Os pensamentos deixam de ter começo, meio e fim. Ideias surgem e desaparecem sem conclusão. A mente perde ritmo. O tempo começa a distorcer. Horas parecem minutos, minutos parecem horas. O relógio interno falha. Sem referências externas, o cérebro não sabe mais quando parar. A noção de passado e futuro enfraquece. Tudo se torna um presente prolongado e pesado. Alguns voluntários relataram algo ainda mais estranho. A sensação de estar sendo observado, mesmo sabendo que estavam sozinhos. Não como paranoia, mas como uma presença difusa. Uma consciência vaga de que algo estava ali. Outros começaram a ouvir sons inexistentes. Não vozes claras, mas ruídos, estalos, sussurros indefinidos. O cérebro, privado de estímulos reais, começa a criar os seus próprios. Mas o mais perturbador ainda não tinha começado. Após um período maior, os participantes começaram a relatar mudanças na própria identidade. Não sabiam mais quem eram, sem o olhar do outro. Não sabiam mais se existiam da mesma forma. Isso porque a identidade humana não é construída no vazio. Ela é um reflexo constante. Somos definidos pela reação alheia, pelo reconhecimento, pelo contraste.
Sem isso, a identidade começa a se desfazer. Um dos relatos mais inquietantes descrevia a sensação de estar desaparecendo. Não fisicamente, mas conceitualmente. A pessoa dizia sentir que estava se tornando apenas um conjunto de pensamentos sem dono, como se o eu estivesse se dissolvendo. Não havia mais certeza de onde começava ou terminava. O nome perdeu significado. A história pessoal parecia distante, como se tivesse pertencido a outra pessoa. Esse foi o ponto em que os pesquisadores perceberam que haviam cruzado uma linha perigosa. O isolamento não estava apenas causando desconforto psicológico. Ele estava desmontando a estrutura básica da mente humana. O cérebro humano não foi feito para existir sozinho. Ele precisa de confirmação externa para se organizar. Sem isso, ele entra em colapso silencioso. Alguns participantes começaram a implorar por interação. Não por comida, não por conforto físico, mas por qualquer forma de contato. Um som humano, uma voz, um olhar. Qualquer coisa que confirmasse que ainda faziam parte do mundo. Outros reagiram de forma oposta. Passaram a rejeitar a ideia de contato. Desenvolveram uma aversão estranha à presença humana. Como se o isolamento tivesse se tornado o novo normal. Como se qualquer estímulo externo fosse uma ameaça. Esse comportamento assustou os pesquisadores, porque indicava que o cérebro estava se adaptando ao vazio. Mas essa adaptação não era saudável, era defensiva. A mente estava se fechando para sobreviver. Em alguns casos, surgiram alucinações complexas. Pessoas começaram a criar companhias imaginárias extremamente detalhadas. Não como brincadeira, mas como necessidade. Essas entidades tinham vozes, opiniões, personalidades. Para a mente isolada, qualquer presença é melhor do que nenhuma. O cérebro prefere inventar alguém a enfrentar o silêncio absoluto. O problema é que, quando o experimento terminava e os voluntários retornavam ao convívio social, algo não voltava ao normal. Muitos relataram dificuldade extrema de se reconectar emocionalmente. O contato humano parecia artificial. Conversas soavam vazias. Expressões faciais pareciam exageradas. Alguns descreviam o mundo como barulhento demais, caótico demais. Outros sentiam uma angústia profunda ao perceber que haviam perdido algo impossível de nomear: uma camada de humanidade. O isolamento tinha deixado marcas invisíveis. Os pesquisadores começaram a entender que o experimento não estava apenas revelando os efeitos da solidão. Ele estava expondo uma verdade desconfortável. A sanidade humana é coletiva. Ela depende de interação constante. Sem o outro, a mente não apenas sofre, ela se desorganiza. Isso levou ao encerramento abrupto de versões mais extremas do experimento. Documentos foram arquivados, relatórios foram suavizados. A palavra proibido começou a circular nos bastidores. Não por causa de mortes, mas por causa do que foi descoberto. Descobriu-se que o isolamento prolongado pode destruir algo que não pode ser reconstruído completamente. A capacidade de sentir pertencimento, a capacidade de se reconhecer no outro, a capacidade de existir de forma integrada. E então surge a parte mais perturbadora. O experimento extremo pode ter sido encerrado, mas suas versões diluídas continuam acontecendo todos os dias. Prisões solitárias, isolamento social moderno, pessoas cercadas de telas, mas sem conexão real, vidas inteiras vividas sem contato profundo, sem escuta verdadeira, sem presença. O mundo moderno criou uma forma de isolamento silencioso. Não é o silêncio físico, mas o silêncio emocional. Pessoas falam, mas não se conectam.
Interagem, mas não se veem. Estão juntas, mas sozinhas. O cérebro não distingue completamente a ausência física da ausência emocional. Para ele, ambas são formas de isolamento. E os efeitos começam a aparecer. Ansiedade sem causa clara, sensação constante de vazio, perda de identidade, dificuldade de sentir prazer, desconexão da realidade. Talvez o experimento proibido nunca tenha terminado. Ele apenas mudou de forma. Hoje, milhões de pessoas participam dele sem saber, sem consentimento, sem perceber. E os sintomas são os mesmos. A mente começa a se fragmentar. O tempo perde peso. A identidade se torna fluida. A vida parece menos real, menos sólida. Como se tudo estivesse acontecendo à distância. O isolamento não precisa de paredes. Precisa apenas da ausência de vínculo real. No fim, o experimento revelou algo que ninguém gosta de comentar. A mente humana não é autossuficiente. Ela não é um sistema fechado. Ela é o reflexo constante do outro. Quando esse reflexo desaparece, algo essencial se quebra. E talvez a pergunta mais assustadora não seja o que acontece com alguém isolado em uma sala escura, mas o que acontece com uma sociedade inteira que aprende a viver isolada, mesmo estando cheia de pessoas ao redor. Porque o verdadeiro experimento proibido pode não estar no passado. Pode estar acontecendo agora, lentamente, em silêncio, dentro de cada um.